dia, tudo bem? Tô começando esse vídeo com a Melzinha aqui do meu lado porque ela fez parte da experiência de hoje. Olha lá, Melzinha, dá bom dia pra todo mundo. Bom dia, gente. É o seguinte, eu coloquei um vídeo aí no Instagram, agora há pouco, muito sério, falando sobre campo eletromagnético, como a gente atrai aquilo que a gente está vibrando. E eu tive uma experiência hoje de manhã. Fui descer, fui passear com a Mel, o que eu faço todo dia de manhã. E na hora que eu estava saindo de casa, tudo correndo bem, na hora que eu estava passando por um local ali, estava saindo de um prédio, abrindo o portão da garagem, e saiu um carro assim, muito rápido do portão da garagem, muito rápido. E é claro, eu estava atento, né, segurando ela pela coleira. Deixa eu colocar ela no chão aqui agora, que ela está impaciente. Estava segurando pela coleira, mas eu fiquei bravo, fiquei nervoso, né, com a situação. Imagina que fosse uma criança que estivesse passando ali, né, uma criança com um adulto, e às vezes a criança não estava com a mão dada com o pai, e de repente poderia ter acontecido um acidente, e isso me deixou nervoso. Fiquei nervoso com a situação, fechei a cara, a pessoa estava com o vidro fechado, né, e passou com o carro e desceu correndo, desceu rápido. Às vezes nem me viu, mas olha para você ver a falta de responsabilidade. Mas aonde que eu quero chegar? Eu fiquei nervoso com a situação, né? A pessoa foi embora e eu ainda fiquei olhando para a pessoa e xingando mentalmente, olhando assim. Falei, que falta de educação, né? A pessoa passando dessa forma, descendo, e desceu. E eu continuei seguindo o meu caminho, continuei passeando com a Mel, só que pensando nisso. Né? Aí subi a rua, voltei. Na hora que eu estava voltando e atravessando a rua, tinha um taxista. E ele veio assim, eu estava totalmente na minha preferência, né? Ele começou a subir a rua olhando para o outro lado, e eu atravessando a rua do lado de lá. Né? Então você imagina, ele olhando para a pessoa, o motorista, ele tem que olhar para os dois lados onde ele está atravessando. A preferência é do pedestre, sempre, né? Você que é motorista, pense nisso. Você, quando está dirigindo o seu carro, a preferência, o mais vulnerável ali é o pedestre. Você tem que dar a preferência para o pedestre. Mas voltando ao assunto, o que aconteceu? Esse motorista veio subindo, ele não me viu, não sei o que, parará. Aí ele parou assustado assim, ainda achou ruim comigo, ainda veio reclamar. Eu fiz assim, abanei a cabeça pra ele, eu já estava nervoso. Aí ele pegou e subiu xingando, e eu acabei revidando o xingamento, né? O que eu quero dizer com isso? Eu já estava vibrando em raiva pelo que tinha acontecido antes. E o que aconteceu logo em seguida? E como meu campo eletromagnético estava vibrando na raiva, né, pela situação anterior, olha para vocês verem como isso é sério. Eu já sei disso. Só que olha para você ver, se a gente não cuidar, se a gente não controlar os nossos pensamentos, é isso que acontece. Isso aconteceu comigo a vida inteira. Quem me conhece sabe. Eu sempre fui uma pessoa assim, muito nervosa, muito explosiva, principalmente com trânsito. E olha que hoje eu nem estava dirigindo, eu estava a pé. Mas foram duas situações de trânsito, né? As outras pessoas estavam dirigindo, né? E como eu estava naquela vibração, naquela sintonia de raiva, que é uma vibração densa, uma vibração mais baixa, eu atraí exatamente a mesma coisa. Isso é muito sério. Isso foi pra mim. E na hora que eu cheguei em casa ainda meio nervoso, mas já sabia, já tinha na minha mente, eu tenho que me acalmar, eu tenho que ficar mais calmo para eu não levar isso pro meu dia inteiro. Né? E quando eu cheguei, fui aqui fazer uma postagem no Instagram. Adivinha o que foi aparecendo pra mim? Postagens, né, reels, mostrando exatamente isso. Eu vi umas 3, 4 postagens falando exatamente isso. É como se fosse o universo, uma força, alguma coisa que me mostrando, Reinaldo, você tá vendo o que tá acontecendo? Olha para você ver, olha a confirmação disso. Você vibrou na raiva por causa daquela primeira situação. Se você tivesse saído daquela situação e já controlado os seus pensamentos, já controlado suas emoções, não emitido um sentimento de raiva, qual que seria o correto de eu ter feito? Isso não é fácil, gente. Principalmente para aquelas pessoas
que estão acostumadas a ser explosivas, que estão acostumadas a ficar mais nervosas com situações, trânsito, por exemplo, que isso sempre foi um fraco meu, mas agora eu tenho que me cuidar. Eu tenho que me cuidar para fazer da forma correta. O que aconteceu? Se eu tivesse não vibrado nisso, vibrado exemplo, olha como é que eu poderia ter feito, vibrado na gratidão. Oh Deus, o universo, quem quer que seja, ou a mim mesmo, né? Ainda bem que eu estava atento, que eu estava com a Melzinha aqui na coleira, estava atento, segurei ela, não aconteceu nenhum acidente. Obrigado! Eu podia ter feito dessa forma. Obrigado porque eu estava atento, porque nenhum acidente aconteceu. Muito obrigado. Segue o meu caminho, segue o seu caminho e abençoa, inclusive, aquele motorista que desatento, né? Ou com muita pressa, porque eu acho que ele não estava desatento, ele estava com pressa. Era aproximadamente 8 horas da manhã, devia estar saindo de casa atrasado. Isso não justifica, né, a falta de educação, né, fazer isso, né, ainda mais a pessoa saindo da casa dela, fazendo isso. Imagina o resto do caminho. Imagina, vamos voltar, mudar um pouquinho a situação agora e vamos para o lado da pessoa. Imagina essa pessoa também já está nervosa, porque às vezes ela estava nervosa, né, e ela aconteceu aquilo ali saindo de casa. Você imagina o caminho dela até chegar ao trabalho, né, as coisas que vão acontecer nesse caminho por ela já estar ali com pressa, nervosa, querendo chegar ao trabalho ou qualquer outro lugar, né? Então a situação vai ser a mesma para aquela pessoa, porque isso independe de quem é o campo vibracional. Pode ser o meu campo vibracional, pode ser o campo vibracional daquela pessoa. Ela vai atrair situações de acordo com aquilo que ela está vibrando. Se ela sai de casa tranquila, em gratidão, com sentimentos bons, ela não vai atrair coisas ruins. E mesmo que aconteça, de repente, algum outro motorista chegar e fechar ela não vai ficar nervosa. Ou se ficar, vai ser muito rápido, ela vai conseguir voltar rapidamente. Agora, quando a gente sai de casa nervoso, exemplo, se eu saio... Isso já aconteceu comigo diversas vezes. Se eu saio de casa nervoso, alguma coisa já aconteceu, meu dia já não tá legal, saí de casa, peguei o carro e saí nervoso, só acontece coisa ruim. Só acontece coisa ruim. É gente mal educada cruzando o meu caminho e eu já tô nervoso também. Aí eu acabo brigando com essa pessoa, xingando, ela me xingando. Isso quando não acontece coisa pior. Porque se ficar só num xingamento, uma coisa ali, mas já é ruim. Já é uma vibração péssima, péssima, que vai acontecer, que vai ficar ali naquele meu dia. Então, a melhor coisa quando você acabou de acordar, gente, agradece pelo dia, agradece porque você está vivo, porque você está respirando. Se você está respirando, você ainda tem oportunidade de melhorar como pessoa. E quando você melhora como pessoa, você melhora não só a sua vida, mas de todos à sua volta, de todos à sua volta mesmo, aqueles que estão mais próximos e todo o planeta. Imagina se todas as pessoas fizessem isso, se todas as pessoas tivessem esse entendimento. Eu preciso vibrar melhor, eu preciso ter uma vida mais controlada, eu preciso ser uma pessoa grata, alegre, feliz, tratar todo mundo com alegria, com gentileza, ser educado com todas as pessoas, mesmo quando alguém for mal educado com você. Isso é uma coisa que tem que ser praticada e vai se tornando um hábito. Porque no início, confesso para vocês, não é fácil. Não é fácil, né? Hoje eu já consigo fazer isso, mas hoje teve essa situação, onde vamos dizer assim, eu não consegui. Eu já consigo fazer isso diversas vezes. Acontecem as coisas no trânsito, as coisas dessa forma, e eu fico tranquilo. E quando isso acontece, beleza, aquilo ali durou 10 segundos, durou 5 segundos, durou 1 segundo. Agora, se eu alimento como eu alimentei, eu devo ter alimentado, olha para você ver, de uma situação até a outra, deve ter demorado de 3 a 5 minutos. Nesses 3 a 5 minutos, eu tava ali vibrando com raiva. Eu tava ali pensando nesse motorista mal educado. Como que ele sai da casa dele, assim, saindo do estacionamento, da garagem da casa dele, naquela velocidade. Parecia que ele estava andando na rua, de tão rápido que ele saiu, né? Isso assim, uma imprudência, uma grande imprudência da parte daquela pessoa. Mas eu, com o conhecimento que eu tenho, o que eu devia ter feito?
não vou entrar nessa energia. Eu vou ficar aqui na minha gratidão. Inclusive, abençoa aquela pessoa. É difícil, gente. É difícil. Quando alguém toma uma atitude dessa perto de você e você pensar dessa forma. Abençoo essa pessoa, que ela tenha um dia ótimo, um dia maravilhoso. Mas é o correto. É o correto. E vai ser melhor, tanto para mim quanto para aquela pessoa. Não manda energia negativa para a pessoa, manda uma energia positiva. Abençoa essa pessoa, que ela vá em paz para o trabalho dela, que ela chegue em paz, que ela tenha um ótimo dia. Quando você deseja isso para alguém, para qualquer pessoa, é o que retorna para você. Então hoje, a partir desse momento que eu cheguei em casa, tomei consciência disso, né? Eu já estava tomando consciência, mas agora eu tomei consciência mesmo. E pensei, eu preciso mudar a minha energia. Eu preciso mudar a minha vibração. Agora o meu dia vai ser bom. Porque se eu tivesse mantido daquela forma, meu dia iria ser péssimo. Isso reflete em todo o dia. E muitas vezes, quando acontece uma situação dessa, vai refletir não só no seu dia, mas em alguns dias. Até você conseguir sair daquela energia, às vezes vai demorar um dia inteiro, 2, 3. Então você imagina, por causa de uma situação que aconteceu ali, 1 segundo, 3 segundos, esse cara saindo da garagem, e depois mais 5 minutos e eu retornando, e outra situação com outro motorista. Demorou ao todo, né? Desde a primeira até a última, uns 5 minutos. Isso ia atrapalhar todo o meu dia, de repente todo o meu final de semana. Hoje é sexta-feira, então de repente todo final de semana eu ia ficar chateado, bravo com essa situação. Agora, limpei. Limpo, tá limpo. Deus abençoe os dois. Eu lembro, de um deles eu lembro do rosto, que era um motorista de táxi. Mas o outro não, porque ele estava com os vidros fechados. Mas eu sei que era um homem. Tá? Então, Deus abençoe cada um desses dois, que eles vão em paz para o trabalho dele, porque na hora não foi isso que eu desejei. Na hora eu fiquei bravo, fiquei chateado, fiquei na minha cabeça, não vou nem falar o que passou. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque às vezes eu prefiro ser sincero, ser verdadeiro com vocês. Eu não sou perfeito, estou longe de ser perfeito, mas eu estou no caminho, eu estou caminhando. Para quê? Para eu ser uma pessoa melhor. A cada dia, porque é um processo, não é algo que você, agora eu sei que é assim, amanhã eu já sou um Buda. Não acontece dessa forma, é um processo. Pode acontecer? Pode, mas normalmente não é assim. Normalmente vai levar um tempo até que você comece a tomar as atitudes corretas, vai mudando o seu campo vibracional até que você começa a ser mais fácil fazer isso. Porque quando no início não é fácil. É muito difícil, inclusive. Mas com a prática, né, você tomando esse tipo de hábito, vai ficando cada vez mais fácil. Vai ficando cada vez mais tranquilo para você tomar esse tipo de atitude, né? Hoje eu tenho assim comigo, quando eu acordo de manhã, hoje eu não fiz isso, olha que interessante, né? Porque essa noite eu tive uma noite péssima, essa tatuagem aqui é nova, então ela doeu a noite inteira, já tá doendo desde sábado, que foi que eu fiz, então eu tô tendo umas noites meio ruins, mas isso não justifica também. Quando eu acordo, eu procuro acordar, não ir direto para o celular, fazer assim, uma gratidão, agradecer pelo meu dia, como eu falei para vocês no início do vídeo. Obrigado porque eu tô vivo, eu tô respirando, eu tenho saúde, eu sou uma pessoa que eu tenho um trabalho, eu ganho meu dinheiro, eu tenho meu sustento, aquilo que eu preciso, muito obrigado. E estende isso para toda a humanidade, para todas as pessoas, que cada pessoa nesse planeta tenha seu sustento, tenha saúde, tenha felicidade, tenha alegria, né? Você fazendo isso, olha o que você já está emitindo ao acordar, emitindo gratidão, emitindo bênção para você mesmo e para as pessoas. Então, isso é uma coisa que eu tenho feito, eu tenho procurado fazer, inclusive escrevi do lado da minha cama, para quando eu acordar, eu já acordar e olhar para aquele papel e lembrar disso. Deixa eu agradecer pelo meu dia, abençoar não só a minha vida, como a vida da minha família, das pessoas como um todo, do planeta inteiro. Isso vai refletir no meu dia inteiro, vai fazer com que o dia inteiro da minha vida seja melhor. Então essa questão do eletromagnetismo, isso é muito sério, gente, isso é muito sério. Eu vou deixar um texto aqui curto, tá? Na descrição desse vídeo, leia o texto dessa descrição, tá? E não vou colocar, tem outro vídeo que eu gostaria de colocar para vocês, eu vou dar o exemplo, eu vou mostrar, vou falar
como foi o vídeo. Uma pessoa explicando que quando ela está num dia, ela acordou já ruim também. Num dia aconteceu mais ou menos isso que aconteceu comigo hoje. Aconteceu uma situação ruim com essa pessoa e essa pessoa estava vibrando numa situação, numa densidade mais baixa. Aí ela pegou e foi no supermercado, né? E ela estava com 3 itens para passar no caixa. E quando ela foi passar no caixa, tinha uma pessoa na frente dela com mais de 40 itens. E a pessoa que estava no caixa atendendo, o atendente, o caixa, né, do supermercado, era novo, estava sendo treinado ali e ele não estava muito bom, estava lento, né? Então você imagina, as situações contribuindo da mesma forma, porque a pessoa acordou já brava, já acordou com alguma situação ruim, foi no supermercado e atraiu justamente isso. De repente, se ela estivesse bem, na hora que ela fosse para o caixa, a pessoa que estava na frente estaria com um item e o caixa estaria rápido. Então, tudo isso influencia. Talvez alguém fale, Reinaldo, isso não tem nada a ver. Eu digo para vocês, tem a ver. Tem a ver. Eu posso comprovar isso com a minha experiência, né? E sugiro que você comece a perceber isso na sua experiência. Quando você está nervoso, chateado, triste, com raiva, é esse tipo de situação que você atrai. Então, quando você entrar nesse tipo de energia, esse tipo de vibração, mude, tenha consciência. A primeira coisa é você saber, poxa, eu estou numa vibração ruim. Como que eu faço para acalmar isso daí? De repente, olha como isso é sério. De repente, eu vou precisar sair de casa agora, pegar o carro. Não sai de casa naquele momento. Às vezes você está com pressa, mas para. Um minutinho só, senta num lugar confortável, fecha seu olho e começa a imaginar, sou grato pela minha vida. Começa a imaginar tudo aquilo que você tem de bênção, né, e que você pode ser grato, e começa a ser grato. E começa a imaginar, eu estou calmo, tranquilo, paciente, eu sou gentil, eu sou uma pessoa educada. Sempre que eu saio de casa, é isso que eu emito, para mim mesmo e para todas as pessoas. Você vai ver como sua experiência vai ser diferente. Se você não acredita, faz o teste. Eu tenho sempre falado isso nos meus vídeos, lá no meu canal do YouTube. Não sei se você está assistindo esse vídeo no Instagram ou aqui mesmo no YouTube, que eu vou postar no YouTube. Eu tenho visto essa situação o tempo todo. Então, como eu estava dizendo, faça o teste. Eu faço dessa forma, que eu sou o meu laboratório. Tudo que eu vejo, que eu leio, que eu estudo, eu penso, isso faz sentido? Faz sentido. Isso é interessante, igual isso que eu estou falando para vocês, do eletromagnetismo, do campo eletromagnético. Isso faz sentido? Faz muito sentido. Para mim faz muito sentido. Então o que eu faço? Eu vou testar. Eu vou testar na minha vida e ver se isso realmente faz sentido. Eu já testei várias vezes. Isso eu não preciso testar mais. Eu sei que é real. Eu sei que é assim que funciona. Então, eu já fiz isso várias vezes. Saí de casa bravo, nervoso, chateado. Aconteceu só coisa ruim. Quando eu saio de casa bem, é impressionante. É impressionante. Não acontece esse tipo de coisa. Eu saio de casa tranquilo, gentil, dou passagem para as pessoas, vem um carro assim correndo. Eu, vai, meu amigo, passa, vai. De repente está com pressa, está com algum problema. Eu tô tranquilo, deixa a pessoa passar. E é muito melhor. É muito melhor quando você tem atitudes gentis com as pessoas do que quando você fica nervoso. Por quê? O campo eletromagnético. Se eu sou gentil com as pessoas na rua, no trânsito, eu fico bem, eu me sinto feliz com isso. Agora, quando eu fico nervoso, como eu fiquei hoje, eu fico péssimo. Eu fico péssimo. E aquilo só vai melhorar na hora que eu começo a tomar consciência e na hora que eu começo a mudar esse campo vibracional, como eu fiz hoje. Comecei, gente, eu preciso começar a agradecer. Comecei a agradecer, gente, obrigado pelo meu trabalho, obrigado porque eu tô cheio de clientes, tô cheio de trabalho, tô ocupadíssimo aí até o Natal, né? Não sei nem como vai ser esse fim de ano, se eu vou conseguir parar uma semaninha para descansar, mas se não, tá ótimo, eu tô com serviço, eu tô com trabalho, ou seja, dinheiro tá entrando, né? Isso é muito bom. Eu agradeço todos os dias, gente. Uma das gratidões que eu faço todos os dias é muito obrigado, eu tô cheio de cliente, todos os dias entra dinheiro na minha conta. Adivinha? Todos os dias entra dinheiro na minha conta. Falei agora um pouquinho da parte financeira. Então tudo aquilo que você quer, que você deseja, agradeça como se fosse real. Porque quando eu comecei a fazer isso,
vou ser sincero para vocês, não estava sendo real. Eu comecei a fazer isso muito seriamente no final do ano passado, na virada desse ano. E as coisas começaram a mudar. E olha que quando eu comecei, as coisas não estavam boas, pelo contrário, estavam ruins. Estavam ruins. E eu, no início, vou confessar para vocês, eu estava me sentindo um idiota. É isso, eu tenho que falar para vocês, eu tenho que ser sincero, eu tenho que ser verdadeiro. Eu estava me sentindo um idiota, porque eu fui lá no meu local de trabalho, que é exatamente aqui onde eu estou. Não vou mostrar para vocês, mas eu tenho vários papéis colados aqui na minha parede, aonde tem várias coisas. Eu vou mostrar rapidinho, mas eu não quero que vocês leiam, então vai ser assim, ó, rapidinho, tá vendo? Olha para você ver o tanto de papel que tem colado aqui nas minhas paredes. Quando eu comecei isso no início do ano, o que eu fiz? Eu colei alguns de gratidão por aquilo que eu desejava. O que eu desejava muito naquele momento? Clientes. Eu estava precisando ter clientes, porque eu estava sem dinheiro, eu estava ganhando muito pouco. Eu estava exatamente num ponto da minha vida que as minhas despesas estavam mais altas do que a minha renda. Ou seja, eu estava gastando mais do que eu estava ganhando. Então o que estava acontecendo comigo? Eu estava ficando cada dia mais pobre. Mais pobre. Por quê? Porque o gasto que eu tinha mensal com a minha casa, a minha filha, né, a minha família e tudo mais, estava mais alto do que eu estava ganhando. E eu já sabia de tudo isso, só que eu estava vivendo um momento que estava ruim. Eu estava deprimido, eu estava chateado com essa situação, não estava ganhando dinheiro suficiente que eu precisava. E eu falei, Reinaldo, você já sabe disso. Então, para fazer isso de forma consistente todos os dias, eu colei alguns papéis na minha parede, falando: sou grato porque tenho muitos clientes, sou grato porque ganho tanto por mês, sou grato isso e aquilo e aquilo e aquilo e aquilo, agradecendo por aquilo que eu ainda não tinha, mas eu tinha que imaginar que eu já tinha, que já era real. Então, no início, eu me sentia meio bobo, porque eu estava agradecendo por clientes que eu não tinha, eu estava agradecendo por um dinheiro que eu não tinha, mas eu tinha que ser consistente. E continuei fazendo isso. Continuei fazendo isso por uma semana, 2 semanas, um mês, menos que um mês, começou a melhorar. Começou a melhorar, começou a chegar clientes, comecei a fechar novos contratos, novos serviços. E vou dizer para vocês, o ano de 2024, nós já estamos no final do ano, hoje é dia 13 de dezembro de 2024, foi o melhor ano até hoje, ano de 2024. E eu sei que 2025 vai ser tão bom quanto e melhor. Por quê? Porque eu crio a minha realidade. Se eu começar a reclamar da situação do país, né, reclamar disso, daquilo, governo, seja lá o que for, não estou aqui falando de nenhum lado político, nem direita, esquerda, mas se eu começar a reclamar, por exemplo, achando que as coisas externas estão prejudicando a minha vida, é isso que vai acontecer. Então, uma das coisas que eu falo sempre para vocês aqui, eu não assisto jornal, eu não fico vendo notícias, eu não fico indo atrás desse tipo de notícia para isso não abalar meu campo vibracional. Então, meu campo vibracional é o seguinte: eu estou feliz, eu sou grato porque eu sou cheio de clientes, eu estou cheio de serviço, eu ganho dinheiro todos os meses, todos os dias entra dinheiro nas minhas contas. É uma das frases que eu tenho aqui na minha parede. Eu sou muito grato, porque todos os dias entra dinheiro nas minhas contas. Gente, no início, como eu falei, estava me sentindo meio bobo. Agora eu faço isso com uma alegria, com uma gratidão, né? E eu tenho esses papéis colados na minha parede não tá bonita, não tá bonito, mas é lindo. Para mim é lindo, porque é muito, como é que fala? É muito funcional. Funciona, acontece. Tudo que eu falo, tudo que eu vibro, e hoje eu tô aprendendo a meditar. Nunca consegui fazer isso. Eu estou aprendendo, já estou começando a conseguir, porque essas autoafirmações eu já faço muito consistentemente desde o início do ano. Eu já fazia de vez em quando, né? E não estava funcionando tão bem assim. Agora que eu comecei a fazer consistentemente, desde o início do ano, adivinha, tá tudo acontecendo. Tá tudo acontecendo. Então você que de repente está precisando, seja lá do que for, vamos falar de dinheiro?
Você que esteja precisando de dinheiro, você que está precisando de um emprego, senta numa cadeira, um lugar confortável, de preferência escuro. Se você puder, fecha a cortina, ou se for à noite, apague as luzes e começa a imaginar, põe na sua tela mental o emprego que você quer. Começa a imaginar que você já está trabalhando naquele emprego, que você já está, que você começa a imaginar a sua conta bancária, você recebendo o salário daquele mês que você trabalhou. Ou se você é como eu, né, trabalha por conta própria, começa a imaginar que você está cheio de clientes, que a sua conta está cheia de dinheiro. Fecha seu olho na sua tela mental, imagina ali ó, a tela do seu celular ou do seu computador, na conta do seu banco, e que está cheio de dinheiro ali, coloca valor. Põe assim, ó, eu tenho tanto na minha conta que entrou esse mês eu ganho tanto. Mesmo que você não esteja ganhando e você esteja se sentindo um bobo, como eu estava me sentindo no início, faça isso com consistência, com gratidão. Com gratidão e com alegria. Eu sei que no início é difícil o sentimento de alegria, até o de gratidão é difícil, mas faça assim mesmo. Você vai ver que as coisas começam a acontecer e que depois de um tempo você vai estar realmente com aquele sentimento de alegria, de gratidão. E você vai ver que é só manter. É só manter isso para a sua vida continuar dando certo, para você alcançar aquilo que você deseja. E muito importante que eu vou falar aqui para terminar esse vídeo. Não agradeça só por aquilo que você deseja. Muito importante que você agradeça pelo que você já tem. Exemplo, se você está vendo esse vídeo aqui agora, você tem um celular, não tem? Agradece por esse celular que você tem, porque você tem uma internet para estar assistindo esse vídeo. Agradece pela cama que você dorme, pelo seu travesseiro, pela sua casa, pela sua família, pelos seus pais, pelos seus irmãos, pelos seus filhos. Se você tem filhos, pelo seu cônjuge. Agradeça pela sua escova de dente que você tem para escovar o seu dente. Agradeça pela sua roupa, pela sua saúde. Você está com saúde? Agradeça pela sua saúde. Você está com algum problema de saúde? Não reclame. Imagine o seu corpo saudável. Imagine o seu corpo saudável. Uma das coisas que eu tenho aqui na minha parede é isso. Eu sou sadio. Eu sou sadio. Eu estou saudável. Meu corpo vibra em perfeita harmonia. Cada célula tem saúde. Começa a autoafirmar isso para você. Que você vai ver que a sua saúde vai melhorar. Sua situação financeira vai melhorar. Seu relacionamento conjugal vai melhorar. Seu relacionamento com a família vai melhorar. Tudo, você tem condição de melhorar tudo na sua vida, simplesmente com esse tipo de atitude, autoafirmação, agradecimento, visualização, fechar seu olho na tela mental, até com o olho aberto dá, mas eu gosto com o olho fechado, porque aí eu consigo visualizar na minha tela mental aquilo que eu estou realmente imaginando. Dá para fazer isso até com o olho aberto, dá para fazer isso dentro do ônibus lotado, né? É só você desligar um pouquinho a mente do seu redor e começar, mesmo com o ônibus lotado, porque às vezes você está ali dentro do ônibus lotado, você não vai poder fechar o olho e fazer isso. Faça com o olho aberto, né? Desliga um pouquinho a sua mente dali, de tudo que está ao seu redor, com o olho aberto mesmo, você tem que estar com o olho aberto. De repente você está em pé ali no ônibus, segurando, e começa a imaginar, muito obrigado porque a minha conta está cheia de dinheiro. Muito obrigado, estipula o valor, porque eu tenho tanto na minha conta. Muito obrigado porque eu tenho um emprego X. Muito obrigado porque eu trabalho no emprego X. Muito obrigado porque eu ganhei uma promoção no meu emprego. Comece a fazer esse tipo de afirmação que você vai ver que as coisas começam a acontecer. E dê tempo ao tempo, porque muitas vezes tem coisas que acontecem daqui uma hora, tem coisas daqui um dia, uma semana, um mês, um ano, né? Tem coisas que levam mais tempo. Seja firme, seja consistente naquilo que você está vibrando, naquilo que você está visualizando e emanando. Você vai ver que vai chegar. É só uma questão de tempo. Pode ser um dia, um mês, um ano, mas chega, depende muito. No campo vibracional, em outra dimensão, você já criou. Você já cria naquele momento. O que você não pode também é duvidar, né? Cria e solta. Solta no sentido, o soltar é não fazer nada? Não, muito pelo contrário. O soltar é você visualizar, criar aquilo que você quer e começar a tomar ações para aquilo acontecer. Ações. Você vai ver que o próprio universo vai começar a te gerar oportunidades para você atingir aquele objetivo que você está visualizando.
Tá? Vamos finalizar esse vídeo agora, já está ficando aqui com 30 minutos. Muito obrigado para você que assistiu aqui até o momento. Te peço, se você gostou do conteúdo, dá um like, se inscreve no canal, segue meu Instagram, comenta e compartilha esse vídeo para ajudar outras pessoas. Essa informação que eu estou passando, gente, eu não cobro nada por isso. Eu não estou aqui vendendo nada. Eu estou aqui simplesmente passando uma informação que eu acredito ser muito útil para vocês, assim como foi para mim. Valeu, gente. Muito obrigado.